Saudações, habitantes deste planeta Tela. Eu sou Jaime Lima Neto e a gente vai continuar o nosso curso completo de Python, tá? E agora mais um módulo, e estamos entrando agora no módulo 4. Nós vamos falar sobre funções e manipulações de arquivos, tá? Sem mais delongas, antes, compromisso-chave, momento mais importante da aula. Curiosidade inútil. Se ficarem de cabeça para baixo, os tubarões entram numa espécie de coma. Ou seja, moral da história, se você estiver no mar e estiver sofrendo um ataque de tubarão, o segredo é plantar bananeira. De nada. Vamos para a aula. Hoje nós vamos falar sobre funções. Então, deixa de enrolação, partiu. Tá? Funções, vamos direto para o conceito. É um bloco de código que ele é executado quando você é chamado. Então, ele replica um código que você já faz em que você chama. Exemplos de funções nativas que a gente tem, por exemplo, é quando a gente chama o print, tá? E ele já executa. Quando a gente chama a função range, tá? Então eles existem como funções nativas da linguagem do Python, tá? Mas nós podemos criar as nossas próprias funções. Por convenção, tá? Lembrando, tem coisas que a gente precisa aprender, tem coisas que a gente precisa aprender, ou seja, é só absorver, porque é convencionado, tá? E tem coisas que tem uma estrutura lógica por trás, como convenção, ou seja, a gente tem que aceitar, porque quem construiu a linguagem escolheu esse formato como convenção, tá? Uma função, quando eu vou declarar ela, de novo, a gente precisa pensar como é que os criadores da função estavam, os problemas que eles enfrentaram. Como é que eu vou saber quando é um texto, quando na verdade é uma variável e quando é uma função? Então existe uma palavra reservada, nesse caso é a palavra def, D-E-F, tá? Então eu coloco def na frente e aí depois eu escrevo o nome da minha função como se fosse uma variável. Por convenção no Python, ele tem a estrutura chamada snake case, onde a gente segue sequências minúsculas e o espaço é substituído pelo underscore, né, por esse underline, esse sublinhado, tá? Então eu estou criando aqui minha função exibir mensagem, tá? E eu vou enviar nessa função a minha mensagem, e ela é do tipo string. Então veja só, então estamos aprendendo algumas convenções. Eu coloco o def como obrigatório, atribuo o nome da minha função, digo se ela recebe alguma coisa e qual é o tipo. Quando eu digo se ela recebe, veja, está entre parênteses. É o que diferencia, não só pelo nome, né, a diferença de uma função para uma variável. Tá? Perco 2 pontos. E nesse caso, a minha função, eu vou mandar somente imprimir a mensagem, porque digamos que para mim é um pouco complicado. Print, imprimir na tela, não faz muito sentido. Eu quero que agora chamar a exibir mensagem. Vou executar, ok, viu? Não aconteceu nada. Por quê? A função não foi chamada, né? Então assim, a sua lógica foi guardada no Python. Aí eu vou fazer uma variável com um texto chamado biscoito da sorte. E meu texto vai ser, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Tá? E agora, seguindo o nosso conceito, é um bloco de código executado quando chamado, ele não é metido. Tá? Então eu venho aqui, ó, exibir mensagem. E aí eu mando a variável mensagem igual a minha variável biscoito. Tá? Nesse caso aqui, na verdade, é o nosso parâmetro. A gente já vai entender o que são isso. Tá? Vou executar, olha só, não sabendo que era impossível, eu fui lá e soube. Tá? Ou seja, eu só chamei a minha mensagem assim como eu chamo o print. Passei a minha mensagem dentro, no caso, minha mensagem é biscoito da sorte, e ele automaticamente exibiu, ele executou esse bloco de código dentro. E com isso, eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Por quê? A declaração da função, ou seja, o papel dela que ela executa, está armazenado, está guardado na memória. Tá? Retorno. Isso aqui é um conceito muito mais técnico, tá? Mas é importante você já começar a absorver para entender esse conceito. E quanto mais você avança na programação, caso você queira, isso vai ser fundamental. Toda função no Python retorna um valor. Ponto.
Se você não definir esse valor, ele será nulo, tá? Por quê? A função original do Python, ele tem algum tipo de retorno, mesmo que seja nulo, tá? Nem toda linguagem funciona desse jeito, tá? Então assim, ou seja, se eu quero que ela exporte esse valor, porque nesse caso aqui, veja, ela não exportou, é que ela executou um outro método, uma outra função chamada print, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu vou criar minha função transformar maiúsculo, onde eu envio um texto do tipo string, tá? E aqui eu vou definir o meu retorno, tá? Eu estou dizendo para o Python, sempre que essa função for executada, ela vai precisar retornar uma string. E eu vou retornar esse mesmo texto usando o método upper, né? Que atribui o caps lock. Vamos testar aqui um pouco. Então vamos lá, transformar maiúsculo texto igual tudo minúsculo, fica mais fácil, né? Meu nome. Executar. Eu errei aqui, ó. É texto, eu errei a digitação. Eu estava lá com um erro de tipo. Olha só, ele retornou a string, só que agora tudo em maiúsculo, tá? E por aí vai. Ó, se eu colocar aqui Brasil, retornou em maiúsculo, tá? Então assim, ele retorna este meu valor. Veja a diferença. Se ele não tivesse o print, vamos tirar aqui, ó, sem o retorno. Vou mandar executar para ele salvar. Vou fazer, ó, nada. Ficou por isso mesmo, tá? Então, eu vou fazer um retorno, né, para que ele exporte da função. Porque do contrário, ele pode executar essa função somente dentro dele, tá? Então, olha só, legal. Agora, vou dar um outro exemplo de como é que a gente pode utilizar uma função de forma genérica. Aqui eu criei uma função para identificar se um número é primo ou não. Qual o conceito de número primo? Você, o cálculo, a matemática, precisa identificar dos números até o número que você quer testar, se existe algum número menor com o qual ele se pode ser dividido. Ou seja, 8. Você vai testar. É divisível por 2? Então ele não é primo. 9 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Logo não é primo. 10 é divisível por 2? Não é primo. 11 é dividido por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. 5? Não. 6? Não. E você vai testando. 9, 8, 10? Não. 11? Sim. Logo, número primo, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, e essa mesma coisa matemática agora está aplicado numa função. Olha só, função número primo, tá? Que recebe um n, ou seja, recebe um número, tá? Tá aqui, ó, para um for in, né? For i, né? Como só identificador qualquer, de qualquer índice, ou seja, vou chamar de variável. Lembra do for e do in? Só chamar uma variável qualquer, i, tá? Dentro de um range que começa com 2 até o número n, tá? Ele vai testar número por número para saber se, olha só, lembrando das primeiras aulas aqui, hein? Olha só, o percentual, ele divide para saber o resto, se a divisão é inteira ou não. Ou seja, 2 percentual 2, tá? Vai dar um valor 0, porque resta 0. 4 percentual 2, resta 0, porque 4 é divisível por 2, logo ele divide, não tem sobra nenhuma. Se ele tiver uma sobra, é um sinal de que ele é divisível por aquele número, logo ele tem que retornar falso. Se ele não tiver sobra, que é o resultante final, ou seja, se em nenhum momento ele caiu no falso, é porque ele é verdadeiro, logo ele é o número primo. Vamos executar. E vamos testar o código. Número primo. Vamos colocar o número 14. 14 é falso, não é primo. Testar um outro. Vamos colocar um número gigante. 587. Ele é primo. Tá vendo que legal? Vamos testar um número menor para facilitar. Número 11. Ele é primo. Testar o número 7. Primo. Número 8. Opa.
Não é primo. Legal, vou pegar um número grande que a gente já sabe que não é, porque vamos colocar um número par. Ó, 90.232. Falso. Veja, ele percorreu todas as possibilidades, né, no caso, né, ele fez no primeiro teste, na verdade, ele já verificou que ele é divisível por 2, deu o resto zero, ele já pulou, tá? Então, é assim que a gente vai ter um conceito de função. Muito legal, muito prático. Fiz um bloco, muito mais fácil de chamar e para testar em qualquer momento. Tá? Então, as funções acabam funcionando para a gente como um atalho. Tá? Exemplo, eu tenho que fazer um cálculo, eu tenho que executar um pedaço de um código constantemente, separa esse código, faz uma função. É muito mais prático isso. Tá? Parâmetros. Tá? São esses valores que a gente precisa passar dentro de uma função, na hora que chama ela. Exemplo, aqui ó, número primo, eu preciso passar um número para ele testar. Eu preciso fazer isso. Tá? Então assim, ele é o requisito da função. Tá? Aqui ó, transformar em maiúsculo, eu preciso enviar um texto. Exibir minha mensagem, eu preciso enviar minha mensagem. Esses campos, esses valores que a gente passa dentro da função são chamados de parâmetros. Tá? O que a gente vai precisar usar para fazer ela funcionar? Então, Jaime, é obrigatório eu passar um parâmetro? Não é. Então aqui, ó, aqui eu criei uma função, chamei de pi, tá? Ela vai retornar um float, né, um decimal. Ela não recebe nenhum parâmetro, tá? E ela retorna o número de pi. Executei, salvei na memória, vou mandar imprimir na tela o pi. Pronto, não passei nada. Ela existe por si só, tá? Vamos fazer um outro exemplo onde eu tenho mais de um parâmetro, inclusive. Tá? Se eu tenho mais de um parâmetro, eu preciso passar por vírgula. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, def, vou criar a minha função, eu chamei de sua saudação. Eu vou passar o parâmetro nome, do tipo string, o segundo parâmetro, a sua saudação, de como é que você quer ser chamado, também do tipo string, e ela vai retornar mais uma vez, um string, um texto. Tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, ela vai retornar o seguinte texto. Olá, e eu vou usar sua saudação, na verdade, também conhecido como nome maior de seu nome. Executei. E olha só, a minha saudação, eu vou colocar aqui, ó, sua saudação, né, uma variável para ficar mais fácil. Eu vou chamar a função sua saudação e vou passar aqui o nome é Jaime Lima Neto, sou eu. E a minha saudação que eu quero é líder supremo. Desculpa. E aí eu vou mandar imprimir na tela. Olha só. Olá, líder supremo. Também conhecido como Jaime Lima Neto, maior de seu nome. Viu? Eu peguei dois parâmetros e eu usei eles. Jaime, então eu sou obrigado a usar os parâmetros que eu peguei? Não. Aqui, olha, um exemplo. Eu vou pegar e vou apagar aqui, ó. Vou deixar somente a saudação. Vou executar de novo aqui o código. E olha só, eu passei dois parâmetros, mas na verdade só utilizei um. Você escolhe. Tá? Mas é preciso entender que o parâmetro existe, tá? E que uma vez presente ele pode ser utilizado. Tá? Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, é mais uma aula curta, rápida, para a gente entender como é que funcionam as funções. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender a manipular arquivos. Tá? E ali, o trabalho de função vai ser ainda mais fundamental. Mas olha só, está começando a ficar mais legal, onde a gente está começando a utilizar elementos mais práticos. A gente ensinou a base, tá? E agora vamos começar a entrar cada vez mais na ação. Tá? Manipulando arquivos para a gente trabalhar dados de forma cada vez mais exponencial. Legal? Tá curtindo? Não esquece, o notebook dessa aula, na descrição desse vídeo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, tá? Participa com a gente, manda o feedback, tá bom? Até a próxima!